Maya Brooks achou que uma noite desesperada resolveria seus problemas, mas quando um milionário solitário lhe ofereceu 3 meses de aluguel por algumas horas de companhia, ela não fazia ideia de que aquela única escolha viraria seu mundo de cabeça para baixo. O que começou como uma transação em um quarto de hotel silencioso se tornou algo que ela nunca esperou: conexão real, sentimentos genuínos e o tipo de amor que não vem com preço. Mas quando um recibo vazado expôs o segredo deles para todo o bairro, Maya enfrentou uma escolha: fugir do julgamento e proteger o que restava de sua reputação, ou lutar por um amor que começou da maneira mais impossível. Alguns disseram que ela se vendeu, outros disseram que ele a comprou. Mas a verdade era muito mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. Se você quer ver como uma garçonete e um milionário provaram que o amor verdadeiro não pode ser comprado, inscreva-se e me diga de qual cidade você está assistindo, porque essa história está prestes a ficar real. O letreiro de neon do restaurante zumbia e piscava contra o céu escuro de novembro. Maya Brooks limpou o último box, seus pés doendo nos tênis gastos que ela pretendia trocar há 3 meses. O cheiro de café e gordura grudava em seu uniforme, o mesmo cheiro que a acompanhava para casa todas as noites. Última chamada foi há 10 minutos, rapazes. Ela chamou em direção ao box do canto, onde 2 universitários se debruçavam sobre seus celulares. Eles olharam para cima, surpresos, depois juntaram suas mochilas e saíram sem deixar gorjeta. Maya suspirou e recolheu os pratos deles. 3 xícaras de café, uma cesta compartilhada de batatas fritas, uma gorjeta de $2 dividida entre eles. Ela adicionou as moedas ao bolso do avental, onde elas tilintaram contra as outras. $43 em gorjetas esta noite. Nada mal, nada terrível. A campainha da porta tocou quando os últimos retardatários saíram. Maya se virou para trancá-la atrás deles e quase deu um pulo. Um homem ainda estava sentado no box perto da janela, o quieto que estivera tomando café puro na última hora. Ela o reabastecera 2 vezes, sem que ele dissesse mais do que obrigado. Senhor, estamos fechados. Ela manteve a voz gentil, mas firme. Trabalhar no turno da noite por 4 anos a ensinara o equilíbrio. Ele olhou para cima, branco, talvez 30 anos, com olhos azuis cansados e o tipo de roupa que custava mais que seu aluguel. Não chamativo apenas de qualidade, o relógio em seu pulso captou a luz quando ele alcançou a carteira. Desculpe, perdi a noção do tempo. Sua voz era suave, quase um pedido de desculpas. Ele tirou o dinheiro e o deixou na mesa o suficiente para pagar o café 3 vezes. Você não precisa. Fique com ele, ele disse, levantando-se. Era alto, talvez 1,80 m, com ombros que pareciam carregar peso mesmo quando suas mãos estavam vazias. Você lidou muito bem com aquele cara mais cedo, aquele que gritou sobre seus ovos. Maya piscou. Ela quase esquecera o cliente irritado do café da manhã no jantar que devolvera seu pedido 2 vezes. Só fazendo meu trabalho. Você o fez com graça. Ele hesitou perto da porta, uma mão no batente. Eu sou Luke, Maya. Ela não tinha certeza por que contou a ele. Talvez porque ele fora educado. Talvez porque o restaurante de repente parecesse muito silencioso. Maya. Ele repetiu como se estivesse memorizando. Então ele saiu. Ela observou pela janela enquanto ele ficava do lado de fora, sob o zumbido do neon, as mãos nos bolsos, a respiração embaçando no ar frio. Ele parecia perdido, não perdido como se não soubesse para onde ir, perdido como se soubesse exatamente para onde estava indo e não quisesse chegar lá. Maya trancou a porta e começou a contar suas gorjetas no balcão. 43, mais o dinheiro generoso do café, faziam 68. Bom, isso ajudaria com as compras. A batida no vidro fez seu coração pular. Luke estava do lado de fora, parecendo constrangido. Maya apontou para a placa de fechado, mas ele não se moveu. Ele apenas ficou ali com a neve começando a cair ao seu redor, parecendo um homem que caminhara até a beira de algo e não conseguia dar um passo para trás. Contra seu melhor julgamento, Maya destrancou a porta. O ar frio entrou com força. Me desculpe, ele disse imediatamente. Isso vai parecer loucura, então talvez não diga. Vou dizer mesmo assim. Ele respirou fundo. A neve pegou em seu cabelo escuro. Eu gostaria de pagar você pelo seu tempo esta noite. Não para.
Ele parou, lutando com as palavras. Apenas por companhia. Uma noite, sem compromisso, apenas. Não estar sozinho. A mão de Maya apertou na porta. Seu primeiro instinto foi fechá-la na cara dele. O segundo foi rir. O terceiro foi fazer a pergunta que realmente saiu. Quanto? Ele citou uma quantia que deixou sua boca seca. 3 meses de aluguel. 4 meses de compras. O conserto do carro que ela vinha adiando. Os cursos da faculdade comunitária que parou de fazer porque não podia pagar os livros. Isso é insano, ela sussurrou. Eu sei. Eu não faço isso. Eu sei. Ele disse novamente. Posso perceber. É por isso que estou pedindo a você. Maya deveria ter dito não. Deveria ter trancado a porta e ligado para Rosa, sua chefe, ou para seu irmão Eli, ou literalmente para qualquer pessoa. Mas ela estava pensando no envelope em seu apartamento, aquele com o aviso vermelho de seu proprietário, dando a ela 5 dias para se recuperar ou sair. Por que eu? Luke olhou para seus sapatos caros ficando molhados na neve. Porque você sorriu para aquela senhora idosa que não conseguia decidir o que pedir. Porque você não ficou brava com o cara que gritou. Porque você está de pé há 10 horas e ainda é gentil. Ele encontrou seus olhos. Porque passei os últimos 3 anos pagando pessoas para fingir que se importam. E você é a primeira pessoa em meses que pareceu que realmente se importaria. A verdade em sua voz fez algo em seu peito doer. Preciso pensar. Ok. Volte às 11h30. Encontre-me na calçada. Ela começou a fechar a porta, então parou. E Luke, se isso acontecer, acontece nos meus termos. Nós conversamos primeiro. Eu digo o que é ok e o que não é. Você respeita cada limite. O dinheiro é pelo tempo, não por promessas. Eu entendo. Entende mesmo? Ele manteve seu olhar. Farei o que for para você, se sentir confortável. Maya fechou a porta e a trancou. Suas mãos tremiam enquanto terminava de contar as gorjetas. Ela pegou o celular e encarou o aviso de aluguel atrasado em seu e-mail. $300 faltando. $300 entre ela e a rua. Ela pensou em seu irmão, Eli, trabalhando 3 empregos da economia de bicos para ajudar com as contas. Pensou na voz de sua mãe ao telefone na semana passada. Querida, você precisa cuidar de si mesma. Pensou em todas as vezes que pulou refeições para pagar o aluguel, todas as vezes que escolheu entre aquecimento e eletricidade, e ela pensou nos olhos cansados de Luke e na solidão que pairava ao redor dele como um perfume. Isso era loucura, isso era perigoso. Essa era a decisão que poderia mudar tudo. Maya mandou uma mensagem para seu irmão. Vou chegar tarde em casa. Não espere por mim. Ela foi ao escritório de Rosa e contou o caixa da noite. Sua chefe, uma porto-riquenha durona e amorosa, que dera um emprego a Maya, quando ninguém mais daria, tinha saído mais cedo para a peça da escola da filha. O escritório cheirava ao purificador de ar de baunilha de Rosa e a café velho. Maya encontrou o aviso de aluguel em sua bolsa e o encarou. 5 dias. Ela pensou em seus termos. Conversar primeiro. Limites estabelecidos. Respeito exigido. Ela pensou no dinheiro. Às 11h20, Maya colocou seu casaco e verificou seu spray de pimenta no bolso. Ela ficou do lado de fora do restaurante às 11h30, enquanto a neve caía mais forte, observando sua respiração formar nuvens no ar frio. Luke apareceu às 11h32, mãos nos bolsos do casaco, parecendo nervoso. O Hotel Mariner, Maya disse antes que ele pudesse falar. 2 quarteirões abaixo. É público, é limpo, e se qualquer coisa parecer errada, eu vou embora. Concordo. Nos encontramos no saguão. Subimos separadamente. Você pega o quarto primeiro. Ok. E Luke? Ela encontrou seus olhos. Isso é uma transação. Você paga pelo meu tempo. O que acontece durante esse tempo é minha escolha. Não algo que você comprou. Eu entendo. Entende mesmo? Ela perguntou novamente. Sim. Sua voz era firme. Não estou tentando comprar nada além da chance de não estar sozinho por uma noite. Qualquer coisa que você estiver disposta a dar além disso é um presente, não uma compra. Maya acenou com a cabeça. Seu coração martelava. Ela pegou o celular e ligou para o celular de Rosa, indo para a caixa postal. Oi, é a Maya. Fechando agora.
Te vejo amanhã para o turno do almoço. Ela guardou o telefone no bolso e olhou para Luke. Te encontro lá em 10 minutos. Ele acenou com a cabeça e se afastou na neve que caía. Maya ficou sob o letreiro de neon do restaurante e se perguntou se era corajosa, ou estúpida, ou desesperada. Talvez as 3 coisas. Ela mandou outra mensagem para Eli. Está tudo bem, só pegando horas extras. Em casa de manhã. Então ela verificou seu spray de pimenta mais uma vez e começou a caminhar. O saguão do Hotel Mariner era silencioso e quente. Um jazz suave tocava de alto-falantes escondidos. Um atendente noturno digitava na recepção, mal olhando para cima enquanto os hóspedes iam e vinham. Maya ficou perto de um vaso alto e se sentiu completamente deslocada em seu uniforme de garçonete e casaco barato. Luke apareceu na recepção, pegou um cartão-chave e foi para os elevadores sem olhar para ela. Inteligente. Nenhuma razão para fazer o atendente se lembrar deles juntos. Maya esperou 3 minutos, contando devagar em sua cabeça, então seguiu. A porta do elevador se abriu imediatamente, vazio. Ela subiu sozinha até o 4º andar, seu reflexo nas paredes espelhadas, mostrando uma jovem negra com olhos cansados e determinação assustada. Quarto 412. Maya bateu suavemente. Luke abriu a porta. Ele tirara o casaco. O quarto atrás dele era simples uma cama, uma escrivaninha, uma cadeira perto da janela com vista para a rua. Nada extravagante, nada que gritasse o que isso era. Oi, ele disse. Oi. Maya entrou e a porta fechou atrás dela com um clique. Seu coração acelerou. Todo o instinto gritava que isso era perigoso, que ela deveria sair, que nenhuma quantia de dinheiro valia esse risco, mas Luke se moveu para o lado mais distante do quarto, dando-lhe espaço. Ele sentou na cadeira perto da janela e gesticulou para a cama, o lugar mais seguro, mais perto da porta. Você gostaria de chá? Ele apontou para a pequena chaleira e a cesta de saquinhos de chá na escrivaninha. Ou água. Tem água. Maya quase riu, quase chorou. Chá parece bom. Ele encheu a chaleira na torneira do banheiro e a ligou. O som da água aquecendo preencheu o silêncio. Maya sentou na beirada da cama, mantendo o casaco, sua bolsa no colo. Obrigado por vir, Luke disse, ainda parado do outro lado do quarto. Sei que isso é estranho. É além de estranho. Justo. Ele sorriu levemente. Quer começar com a parte da conversa? Sim. A chaleira desligou. Luke fez 2 xícaras de chá camomila para ambos e trouxe uma para a escrivaninha perto de Maya, sem chegar muito perto. Então ele voltou para sua cadeira e envolveu ambas as mãos em torno de sua caneca, como se fosse janeiro, e eles estivessem do lado de fora, em vez de em um quarto aquecido. Sobre o que você quer conversar? Maya perguntou. Qualquer coisa. Tudo. Nada importante. Luke encarou seu chá. Não sei. O que faz você sorrir? Maya não estava esperando por isso. Meu irmão, Eli. Ele tem 22 anos e acha que sabe de tudo, mas tem um bom coração. Ele me faz rir. Ele tem sorte de ter você. Eu tenho sorte de ter ele. Maya tomou um gole de seu chá. Estava muito quente, mas ela precisava fazer algo com as mãos. E você? O que faz você sorrir? Luke pensou sobre isso. Lojas de ferragens. Lojas de ferragens? Sim. Ele parecia quase constrangido. Gosto de perambular pelos corredores, olhar ferramentas e madeira e todas as coisas que as pessoas usam para construir coisas. Parece possibilidade, sabe? Como se tudo pudesse ser consertado ou feito novo. Maya se viu sorrindo. Isso não era o que eu esperava. O que você esperava? Não sei. Iates, clubes de campo, golfe. Luke riu uma risada real que enrugou seus olhos. Sou péssimo no golfe e fico enjoado no mar. Eles conversaram por 1 hora. Sobre coisas pequenas, coisas seguras. Maya contou a ele sobre o restaurante de Rosa e os clientes habituais que ela memorizara, o velho que sempre pedia mingau e contava a mesma piada sobre sua falecida esposa, a universitária, estudando para a faculdade de medicina, que dava gorjeta em moedas, mas sempre dizia obrigada, os trabalhadores da construção que chegavam barulhentos, mas saíam quietos, satisfeitos e cheios. Luke contou a ela sobre seu negócio, algo com software e logística, que Maya não entendia completamente, mas ela ouviu o cansaço em sua voz
quando mencionou dias de 14 horas e reuniões que nunca terminavam. Ele contou sobre seu apartamento vazio com vista para o porto e móveis que ele nunca escolheu sozinho. Contou sobre jantar sozinho todas as noites, geralmente comida para a viagem, geralmente na frente de seu laptop. Por que você está sozinho? Maya perguntou. Luke colocou sua caneca vazia na mesa. Porque é mais fácil. Porque as pessoas querem coisas de mim, conselhos, dinheiro, conexões. Porque as últimas 3 pessoas com quem tentei sair pesquisaram meu nome antes dos aperitivos chegarem. Você pesquisou o meu? Não. Você gostaria que eu pesquisasse? Não. Maya terminou seu chá e o colocou na escrivaninha. Suas mãos pararam de tremer. Por que eu, realmente? Você poderia ter ido a qualquer pessoa. Existem sites para isso. Eu fui. A sites. A voz de Luke ficou baixa. 3 vezes nos últimos 2 anos. Pagava alguém para vir, assistir TV comigo, conversar até eu adormecer. Nada sexual. Apenas não estar sozinho no escuro. O que aconteceu? Elas eram gentis, profissionais, mas ainda era fingimento. Ele olhou para ela finalmente. Você não é fingimento. A garganta de Maya apertou. Você não me conhece. Sei que você está cansada. Sei que você trabalha demais por muito pouco. Sei que você está aqui porque precisa de dinheiro. E eu estou aqui porque preciso não estar sozinho. Ele se inclinou para a frente. Isso é real. Isso não é fingimento. O aquecedor ligou, ar quente enchendo o quarto. Maya finalmente tirou o casaco. Por baixo, seu uniforme estava amassado e cheirava ao restaurante. Ela se sentiu repentinamente autoconsciente, mas Luke não pareceu notar ou se importar. E agora? Ela perguntou. Isso depende de você. Maya se levantou e caminhou até a janela. 4 andares abaixo. A rua estava vazia, exceto por um táxi passando pela neve. Ela poderia ir embora. Pegar o dinheiro metade agora, como haviam combinado quando ele lhe entregara o envelope no saguão, e ir embora. Ele provavelmente a deixaria. Mas algo nela não queria ir embora. Talvez fosse a maneira como ele fizera chá primeiro. Talvez fosse a maneira como ele ficara do outro lado do quarto até ela se sentir segura. Talvez fosse a solidão que ela reconheceu nele, porque também a sentia todas as noites em seu pequeno apartamento, todo o plantão duplo que terminava com ela tão exausta que nem conseguia ligar para amigos para os quais não tinha mais tempo. Se isso acontecer, Maya disse devagar, acontece porque eu quero, não porque você pagou. Eu entendo. Entende mesmo? Ela se virou para encará-lo. O dinheiro é pelo tempo que estou abrindo mão, pelo sono que não estou tendo, por aparecer. Mas qualquer outra coisa, qualquer coisa íntima, isso não está à venda. Isso é uma escolha. Luke se levantou. Então eu escolho ser digno do que quer que você esteja disposta a dar. Maya examinou seu rosto em busca de manipulação, de expectativa, da transação que ela temia que isso fosse. Mas tudo o que viu foi um homem cansado e solitário que lhe pedira para ficar e prometera respeitar qualquer decisão que ela tomasse. Venha aqui, ela disse suavemente. Luke atravessou o quarto lentamente, parando a um braço de distância, perto o suficiente para tocar, longe o suficiente para dar-lhe espaço. Maya estendeu a mão e pegou a dele. Sua palma estava quente, seus dedos cuidadosos. Estou com medo, ela admitiu. Eu também. Do que você tem medo? De estar fazendo isso errado, de estar me aproveitando, de que amanhã você se odeie por estar aqui. Maya apertou sua mão. E se eu não me odiar? Então talvez eu aprenda a não estar sozinho sem pagar por isso. Ela o puxou para mais perto. Não rápido, não presumindo, apenas mais perto. E quando ele levantou a outra mão para seu rosto, pedindo permissão silenciosamente, ela acenou com a cabeça. Ele beijou sua testa primeiro, depois sua bochecha, depois seus lábios suave e sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo e nenhuma expectativa além deste momento. Maya sentiu-se relaxar. Isso não era transacional. Isso não era frio. Isso eram 2 pessoas escolhendo ser gentis uma com a outra em um mundo que não tinha sido gentil com elas. Isso está ok? Luke sussurrou. Sim. Me diga se parar de estar ok. Vou dizer. Eles se moveram para a cama, sem pressa, sem a urgência de algo comprado e pago. Luke continuou perguntando com palavras, com pausas, com atenção cuidadosa,
a cada limite que Maia estabelecia. Ela continuou respondendo com palavras, com toque, com o lento abaixar das paredes que construíra para sobreviver. Quando se uniram, pareceu uma conversa, um cuidadoso vai e vem de dar e receber, de perguntar e responder, de duas pessoas tentando não se machucar em um momento que poderia ter sido descuidado, mas não foi. Depois, eles deitaram em cima dos lençóis, roupas amassadas, mas não totalmente removidas, respirando em sincronia. O aquecedor zumbia. Lá fora, a neve continuava a cair. Obrigado, Luke disse baixinho. Pelo quê? Por escolher ficar. Maia virou a cabeça para olhá-lo. Seus olhos azuis estavam mais claros agora, menos cansados. Obrigado por fazer disso uma escolha. Eles conversaram sobre nada importante. Comidas favoritas da infância, a dela era o macarrão com queijo de sua avó, a dele era o assado de sua mãe, antes de seu pai ir embora e cozinhar se tornar muito trabalhoso. Músicas favoritas, a dela mudava toda semana. A dele era algo do Johnny Cash que seu avô costumava tocar. Estação favorita, ambos disseram outono, o tipo com clima de flanela e cidra de maçã. Em algum momento, conversar se tornou mais difícil do que respirar. Eles adormeceram em cima dos lençóis, a TV desligada, a cidade um sussurro silencioso, além da janela. Maia acordou uma vez durante a noite. O braço de Luke estava sobre sua cintura, cuidadoso mesmo no sono. Ela poderia ter se mexido, poderia ter se levantado e ido embora, mas ela ficou. Quando acordou novamente, a luz cinzenta do amanhecer filtrava pelas cortinas. Ela verificou o celular. 6h47 da manhã. Luke já estava acordado, sentado à escrivaninha, escrevendo algo no bloco de notas do hotel. Ele olhou para cima quando ela se mexeu. Bom dia, bom dia. Sua voz estava rouca de sono. Luke se levantou e trouxe para ela um copo de água do banheiro. Então ele estendeu um envelope grosso e pesado e um pedaço de papel dobrado. O valor total que combinamos, ele disse, acenando para o envelope. E meu número, acenou para o papel. Sem pressão. Se quiser tomar café algum dia, ligue. Se não quiser, tudo bem também. Maia pegou o envelope. Ela não pegou o número. Ainda não. Eu devo ir, ela disse. Ok. Eles ficaram no pequeno corredor perto da porta. O cabelo de Luke estava bagunçado, sua camisa amassada. Ele parecia mais jovem na luz da manhã, vulnerável. Obrigada, Maia disse novamente. Não, obrigado. Luke abriu a porta para ela. Por ser gentil quando eu não merecia. Você merecia. Mereci mesmo? Maia tocou sua bochecha apenas uma vez gentilmente. Sim, mereceu. Ela caminhou pelo corredor até o elevador, sem olhar para trás. Quando as portas se abriram, um entregador com uma jaqueta brilhante saiu, olhando para ela, depois para Luke parado na porta, depois para o número do quarto. Os olhos do entregador piscaram com reconhecimento não de Maia, mas de Luke. Maia entrou no elevador e apertou o botão do saguão. As portas se fecharam. Ela não chorou até estar do lado de fora no ar frio da manhã, caminhando rápido em direção ao ponto de ônibus, o envelope em sua bolsa e a memória das mãos cuidadosas de Luke em sua pele e o medo de que ela tivesse acabado de fazer algo que nunca poderia ser desfeito. O apartamento de Maia estava silencioso quando ela chegou em casa às 7h40. A porta de Eli estava fechada e ele tinha um turno de entrega começando às 9h. O radiador batia e assobiava, lutando contra o frio de novembro. Maia colocou sua bolsa no balcão da cozinha e encarou o envelope dentro. Ela o puxou para fora. As notas eram novas, crocantes, reais. Ela as contou 2 vezes, depois uma terceira, suas mãos tremendo. Isso era aluguel. Isso era comida. Isso era fôlego. Esse era o preço de uma noite com um estranho solitário que lhe fizera chá e perguntara sobre seu irmão e a beijara como se ela importasse. O laptop de Maia já estava aberto no balcão. Ela entrou em sua conta bancária e transferiu dinheiro para o portal de seu proprietário. 3 meses atrasados, pagos integralmente. O aviso vermelho de atrasado desapareceu, substituído por texto verde. Pagamento recebido. Obrigado. Ela fechou o laptop e sentou-se na cozinha escura, sentindo-se esvaziada. Não suja, não envergonhada, apenas mudada, como se tivesse cruzado uma linha que não poderia ser descruzada. Maia? A voz de Eli veio de sua porta. É você?
Sim, seu irmão apareceu de calça de moletom e um moletom de empresa de entregas, esfregando o sono dos olhos. Ele era alto e magro, com a mesma pele marrom quente e olhos cuidadosos de Maya. Você está bem? Você mandou mensagens estranhas ontem à noite. Estou bem. Só peguei horas extras no restaurante. Eli foi até a cafeteira. Rosa está trabalhando você demais de novo? Não, eu me ofereci. Maya manteve a voz firme. Precisava do dinheiro. A gente sempre precisa do dinheiro. Eli mediu o pó de café, de costas para ela. Mas você parece exausta. Você precisa cuidar de si mesma. Eu cuido. Tem certeza? Maya se levantou e pegou o casaco. Preciso tomar banho antes do meu turno do meio-dia. Não use toda a água quente. Quando foi que eu usei? Ontem. Eli sorriu. Aquilo foi um acidente. Maya conseguiu esboçar um sorriso e fugiu para o banheiro. Sob o jato quente, ela esfregou o cheiro do restaurante da pele. E com ele, a memória das mãos de Luke, suas perguntas cuidadosas, o jeito como ele tinha dito obrigado, como se ela tivesse lhe dado algo precioso em vez de algo comprado. Ela se vestiu com jeans limpos e um suéter, prendeu o cabelo em um rabo de cavalo e tentou parecer uma mulher que não tinha acabado de passar a noite em um quarto de hotel com um estranho. Às 11h50, ela passou pelo Hotel Mariner a caminho do restaurante. Ela não olhou para as janelas. Não permitiu que se perguntasse qual quarto tinha sido o deles. Apenas continuou andando, o frio da manhã mordendo suas bochechas. A correria do almoço no Rosas Diner começou às 12h15. Maya amarrou o avental e mergulhou no ritmo familiar, garrafas de café, pedidos, o chiado da chapa, o caos confortável de pessoas famintas e comida gordurosa. Às 12h05, a campainha acima da porta tocou. Maya olhou para cima enquanto servia café e congelou. Luke deslizou para uma cabine perto da janela, a mesma em que ele tinha sentado na noite anterior. Ele usava jeans e um suéter simples, tentando parecer casual, mas Maya conseguia ver a tensão em seus ombros. Rosa percebeu. Ela se aproximou de Maya na janela de passagem. É aquele cara de ontem à noite? Aquele que deu uma gorjeta grande? Sim. Ele voltou por sua causa. Ele voltou por café. Os olhos escuros de Rosa se estreitaram. Mija, eu administro este restaurante há 20 anos. Homens não voltam por café. Maya pegou um cardápio e caminhou até a cabine de Luke. Seu coração martelava. O que posso lhe trazer? Café. E um BLT, por favor. Sua voz era educada, normal. Como se fossem estranhos. Como se a noite passada não tivesse acontecido. Já vai. Ela serviu seu café e levou o pedido para a cozinha. Quando ela trouxe o sanduíche 15 minutos depois, Luke tinha deixado um bilhete no recibo. Gostei de conversar com você. Nenhum número de telefone. Nenhuma pressão. Apenas isso. Maya guardou o bilhete no bolso e continuou trabalhando. Às 2h, Luke deixou uma gorjeta normal, nem muito, nem pouco, e saiu. Maya observou pela janela, enquanto ele ficou na calçada por um momento, com as mãos nos bolsos, antes de se afastar. Rosa apareceu ao seu lado. Ele te convidou para sair? Não, mas ele queria. Rosa, só estou dizendo, tenha cuidado. A voz de Rosa era firme, mas não desagradável. Caras ricos assim, eles não estão procurando namoradas, eles estão procurando projetos ou segredos. Eu sei. Sabe mesmo? Rosa tocou o ombro de Maya. Você é uma boa garota, inteligente, forte. Não deixe que algum homem solitário com dinheiro faça você esquecer disso. Maya assentiu e voltou ao trabalho, mas o bilhete de Luke queimava em seu bolso a tarde toda. Às 4h30, Maya terminou seu turno e empurrou a porta dos fundos para o beco onde os caminhões de entrega descarregavam suprimentos. Jacques Moreno estava encostado na parede de tijolos, vaporizando e rolando a tela do celular. Ele dirigia para 3 aplicativos de comida diferentes e conhecia todo mundo no bairro. Ei, Maya. Ele olhou para cima, sorrindo. Você viu aquele cara rico no restaurante hoje? O estômago de Maya apertou. Que cara rico? Luke Harrington. Cara de tecnologia. Faturou uns 50 milhões com algum aplicativo de logística. Jacques mostrou a ela seu telefone, um artigo da Forbes com a foto de Luke. Mais jovem, mais polido, mas definitivamente ele. Vi ele saindo do Mariner esta manhã.
Depois vi ele no seu restaurante. Ele está se misturando com a plebe. Ou o quê? Apenas um cliente. A voz de Maya permaneceu calma, mas seu pulso acelerou. Cliente estranho. Caras assim não comem em lugares como este. Jacques guardou o telefone. Enfim, tenho que ir. Tenho 6 entregas antes da correria do jantar. Ele subiu em seu Honda surrado e saiu. Maya ficou no beco, sua respiração formando nuvens no ar frio. Ele nos viu. Não juntos, não, obviamente, mas o suficiente para notar, o suficiente para lembrar. Maya pegou seu telefone e encarou o bilhete que Luke tinha deixado. Gostei de conversar com você. Ela poderia ignorá-lo. Fingir que a noite passada foi um erro único, pegar o dinheiro e seguir em frente. Ou ela poderia mandar uma mensagem para Rosa, dizendo que estava saindo mais cedo, caminhar até a esquina e ver se Luke ainda estava lá. Maya fez sua escolha. Luke estava na esquina da quinta com a Market, segurando 2 copos de papel com chá da cafeteria do outro lado da rua. Ele pareceu surpreso quando Maya apareceu, depois cuidadosamente esperançoso. Não pensei que você viria, ele disse. Quase não vim. Maya pegou um dos copos. Camomila de novo. Por que você está aqui? Porque não consigo parar de pensar na noite passada. Não no... Ele parou, escolhendo as palavras com cuidado. Não na transação, na conversa, no jeito como você falou sobre seu irmão, no jeito como você riu quando eu te contei sobre lojas de ferragens. Luke, eu sei o que a noite passada deveria ser. Eu sei pelo que paguei, mas pareceu mais do que isso, e não posso fingir que não foi. Ele encontrou os olhos dela. Então estou perguntando, podemos tentar de novo, sem dinheiro, sem hotel, apenas uma caminhada, apenas conversar. Por quê? Porque você é real, e eu não me sinto real há muito tempo. Maya tomou um gole de seu chá. Estava quente demais de novo, mas o calor era bom contra o frio. Não sei se isso é uma boa ideia. Provavelmente não. As pessoas podem nos ver, podem falar. Deixe que falem. Fácil para você dizer. Você não é quem vai ser xingado. Luke estremeceu. Você está certa. Me desculpe. Não estou pensando sobre... Não, não está. A voz de Maya foi afiada, depois suavizou. Mas agradeço que você esteja tentando. Eles caminharam em direção à orla, tomando chá em silêncio. O porto se estendia cinza e frio sob o céu nublado. Alguns corredores passaram. Um homem sem teto pediu trocado, e Luke lhe deu $5 sem hesitar. Me conte algo verdadeiro, Maya disse finalmente. Sobre o quê? Sobre você. Algo que não está na Forbes. Luke pensou sobre isso. Eles pararam em um banco com vista para a água, mas não se sentaram. Não tenho uma conversa real com alguém que não está na minha folha de pagamento há 6 meses. Todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo está atuando. Estou tão cansado de atuar. O que você quer? Não sei. Algo simples. Algo que não tenha uma etiqueta de preço. Ele olhou para ela. O que você quer? Maya observou uma gaivota mergulhar em busca de lixo flutuando no porto. Não estar cansada o tempo todo. Fazer uma aula na faculdade sem ter que escolher entre livros e aluguel. Ter um dia de folga onde não o passo colocando as contas em dia. Ela riu, mas saiu amargo. Quero não ter que aceitar dinheiro de estranhos apenas para sobreviver. É isso que eu sou? Um estranho? Sim e não. Maya virou-se para encará-lo. Não sei o que você é. Deixe-me ser um amigo, então. Amigos não pagam 3 meses de aluguel de amigos por uma noite. O maxilar de Luke se tensionou. Então deixe-me ser um cara que está tentando compensar uma primeira impressão terrível. Deixe-me ser alguém que quer conhecer, ela sem transações envolvidas. Você consegue fazer isso? Quero tentar. Maya checou seu telefone. 5:30. Eli estaria em casa às 7, provavelmente com comida para a viagem, que conseguiria com desconto pelo aplicativo dele. Ela deveria ir para casa. Deveria colocar distância entre ela e este homem que complicava tudo. Em vez disso, ela disse, 20 minutos. Caminhamos por 20 minutos, depois tenho que ir para casa. Ok. E estabelecemos regras. Que tipo de regras? Nada de falar sobre dinheiro. Nada de resolver meus problemas. Nada de tentar me salvar. A voz de Maya era firme. Se fizermos isso, se tentarmos ser amigos, tem que ser igual. Não eu grata, você generoso. Igual. Igual. Luke concordou. Posso fazer isso. Eles caminharam pela trilha da orla,
sua respiração formando nuvens no frio. Maya contou a ele sobre a biblioteca itinerante que costumava vir ao seu bairro quando ela era criança, como ela esperava toda terça-feira com sua carteirinha, como o cheiro de livros velhos ainda a fazia se sentir segura. Luke contou a ela sobre a loja de ferragens que seu avô tinha, como ele passava os verões lá, aprendendo a diferença entre uma chave de fenda Phillips e uma chata, como o cheiro de serragem ainda o fazia se sentir criança de novo. Eles discutiram sobre café. Maya o preferia doce e fraco. Luke o bebia preto e amargo. Eles concordaram que o inverno era melhor que o verão, que cachorros eram melhores que gatos, que pizza era aceitável no café da manhã. 20 minutos viraram 30. Ninguém mencionou. Às 5h40, eles pararam na mesma esquina onde tinham começado. O chá tinha acabado há muito. O céu estava mais escuro. A neve ameaçava novamente. Devo ir, Maya disse. Ok. Luke? Sim? Isso foi legal. A conversa. A caminhada. Apenas. Isso. Luke sorriu um sorriso real que alcançou seus olhos cansados. Sim, foi. Maya virou-se para ir embora, depois parou. Meu irmão é protetor e intrometido. Se ele te vir por aí, vai fazer perguntas. O que devo dizer a ele? A verdade. Que somos amigos. Ela encontrou os olhos dele. Se é isso que somos. Eu gostaria de ser. Maya assentiu e caminhou em direção ao ponto de ônibus. Ela não olhou para trás, mas sentiu Luke observando, até que ela virou a esquina e desapareceu de vista. Às 6h30, o apartamento de Maya cheirava a comida chinesa barata para a viagem e a colônia terrível de Eli. Seu irmão estava sentado à pequena mesa da cozinha, com potes de arroz frito e frango xadrez espalhados à sua frente. Tem um rolinho primavera extra se quiser, ele disse. Obrigada. Maya largou sua bolsa e pegou um garfo. Ela estava faminta, o almoço tinha sido café e um punhado de batatas fritas roubadas. Eles comeram em um silêncio confortável por alguns minutos. Então Eli disse, você parece diferente. Diferente como? Não sei. Mais leve? Menos estressada? Ele estudou seu rosto. Aconteceu alguma coisa. Apenas uma boa gorjeta ontem à noite. Deve ter sido muito boa. Maya focou em seu arroz. Foi. Uma batida na porta fez os dois olharem para cima. Eli se levantou, mas Maya foi mais rápida. Eu atendo. Ela abriu a porta e seu coração parou. Luke estava no corredor, segurando um lenço, seu lenço, aquele que ela devia ter deixado na cadeira do restaurante naquela tarde. Desculpe aparecer assim. Você esqueceu isso. Atrás dela, Eli apareceu. Quem é esse? Um cliente do restaurante. Maya pegou o lenço, suas bochechas queimando. Obrigada. Mas Eli já tinha notado o relógio de Luke caro, provavelmente valendo mais que todo o apartamento deles. Seus olhos se estreitaram. Você veio até aqui para devolver um lenço? Eu estava no bairro. A voz de Luke era casual, mas Maya conseguia vê-lo avaliando Eli, sendo cuidadoso. Sou Luke, Eli, irmão da Maya. Nenhum aperto de mão, apenas avaliação. Prazer em conhecê-lo. É mesmo? Eli cruzou os braços. Olha, cara, não sei que tipo de amizade você acha que tem com minha irmã. Eli. A voz de Maya foi afiada. Para. Só estou dizendo. Para. Ela se virou para Luke. Obrigada pelo lenço. Te vejo por aí. Luke assentiu e saiu. Maya fechou a porta e virou-se para encarar seu irmão. O que foi isso? Eli exigiu. Isso foi você sendo rude com alguém que me fez um favor. Isso foi eu te protegendo de um cara rico que claramente está interessado em mais do que suas habilidades de garçonete. Eli se aproximou. Maya, caras assim não simplesmente devolvem lenços. Eles querem alguma coisa. Talvez ele seja apenas legal. Ninguém é apenas legal. Não com aquele relógio, não aparecendo em nosso apartamento. A voz de Eli suavizou. Estou preocupado com você. Estou bem. Está? Porque você tem agido estranha desde ontem à noite e agora esse cara aparece. Ele é um amigo. Amigos não usam relógios de $1000 para devolver lenços de $5. Maya pegou seu casaco. Preciso de ar. Maya. Mas ela já tinha ido, descendo as escadas de 2 em 2 degraus, explodindo no ar frio da noite. Ela ficou na calçada, respirando com dificuldade, sua mente acelerando. Luke ainda estava lá,
Parado perto de seu carro, um sedã bacana, não chamativo, mas claramente caro. Me desculpe, ele disse imediatamente. Eu não deveria ter vindo. Só queria. Ele tem razão em suspeitar. Maya cruzou os braços em volta de si mesma. Você está usando um relógio de $1000. Luke olhou para ele, depois o desabotoou e o estendeu. Quer que eu o deixe no carro? Não. Quero que você entenda que meu irmão vê um cara branco rico rondando sua irmã e pensa o pior. E talvez ele tenha razão. Tem? Eu sou? Não sei. A voz de Maya quebrou. Não sei o que isso é. Não sei se você é apenas um cara solitário que quer um amigo ou se você é... Ela parou. Não sei se posso confiar nisso. Luke se aproximou. Então deixe-me merecê-la. Deixe-me aparecer e ser consistente. Deixe-me ser alguém que devolve lenços e não espera nada em troca. Por quê? Porque você é a primeira pessoa em anos que me tratou como um ser humano em vez de uma conta bancária. Sua voz era crua. Porque passei a noite passada conversando com você, realmente conversando, e não me lembro da última vez que fiz isso, porque quero saber como é ter algo real. Maya olhou para cima para ele. A neve tinha começado a cair de novo, grudando em seu cabelo e em seus ombros. Isso é complicado. Eu sei. Meu irmão não vai confiar em você. Vou conquistar a confiança dele também. As pessoas vão falar. Deixe que falem. Maya queria ir embora. Queria se proteger. Queria voltar para a semana passada, quando sua vida era simples e exaustiva, e não complicada por um milionário solitário que fazia chá e perguntava sobre suas músicas favoritas. Mas ela não foi embora. Café da manhã, ela disse. Sexta-feira de manhã. Lugar público. Cada um paga o seu. Cada um paga o seu. Dividimos a conta. Igual, lembra? Luke sorriu. Igual. Eu lembro. 7 da manhã. O restaurante. Tenho o turno do almoço depois. Estarei lá. Maya virou-se e voltou para cima. Quando chegou ao apartamento, Eli estava esperando. É esse o amigo? Ele perguntou. Sim, Maya. Eu sei. Ela ergueu uma mão. Eu sei como parece. Eu sei o que você está pensando. Apenas, me dê tempo para entender isso. Eli estudou seu rosto, então suspirou. Tenha cuidado, ok? Caras ricos assim, eles não fazem amigos. Eles fazem projetos, e quando terminam, eles vão embora. Talvez. Nada de talvez. É assim que funciona. Maya pendurou o casaco e foi para seu quarto. Ela se deitou na cama e encarou o teto, pensando nas mãos de Luke fazendo chá, no bilhete no recibo, no jeito como ele tinha ficado na neve, devolvendo seu lenço como se importasse. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Obrigado pelos 20 minutos. E pela chance de mais. Ellie. Maya encarou a mensagem. Ela deveria deletá-la, deveria bloquear o número, deveria se proteger. Em vez disso, ela a salvou. E contra todo o bom senso que lhe restava, ela respondeu. Te vejo na sexta. A manhã de sexta-feira chegou fria e clara. Maya acordou às 6, tomou banho e encarou seu armário por 10 minutos antes de admitir que estava nervosa. Ela escolheu jeans e um suéter azul claro, nada chique, nada que gritasse, se esforçando demais, e prendeu o cabelo em um rabo de cavalo. Eli já tinha saído para um turno de entrega cedo. Ele tinha deixado um bilhete no balcão. Seja esperta. Te amo. Maya guardou o bilhete no bolso e caminhou até o restaurante. Rosa já estava lá, preparando-se para a correria do café da manhã. Ela olhou para cima quando Maya entrou pela porta dos fundos. Você está adiantada. Encontrando alguém para o café da manhã. O cara rico? Ele tem um nome. Tenho certeza que tem. Rosa quebrou ovos em uma tigela. Você vai comer durante ou fora do turno? Fora. É só café da manhã. Nada é só café da manhã, às 7 da manhã de uma sexta-feira. Mas a voz de Rosa não era de julgamento, apenas cuidadosa. Você gosta desse cara? Maya pegou um avental, mesmo não estando trabalhando ainda. A rotina familiar a acalmava. Não o conheço bem o suficiente para gostar dele. Mas você quer? Talvez. Rosa limpou as mãos no avental e virou-se para encarar Maya completamente. Me escute, Mija. Eu te vi se matando de trabalhar por 4 anos. Você merece algo bom. Mas o bom nem sempre vem em um carro caro e um relógio bacana. Eu sei. Sabe mesmo, porque às vezes estamos tão cansados de lutar que confundimos resgate com amor. A garganta de Maya apertou. Ele não está me resgatando.
Tem certeza disso? Antes que Maia pudesse responder, a campainha acima da porta da frente tocou. Luke entrou, neve empoeirada em seus ombros. Ele usava jeans e uma jaqueta simples e parecia nervoso de um jeito que amoleceu o coração de Maia. Rosa murmurou algo em espanhol e voltou para seus ovos. Maia pendurou o avental e encontrou Luke em uma cabine, no fundo não a da janela, um lugar mais quieto. Oi, ele disse. Oi. Eles pediram café preto para ele, fraco e doce para ela, e estudaram os cardápios plastificados, embora Maia tivesse memorizado todos os itens anos atrás. As panquecas são boas, ela disse. Então panquecas serão, eles pediram. A correria matinal ainda não tinha começado, então o restaurante estava quieto, exceto pelo chiado da chapa de rosa e pelo zumbido baixo da geladeira antiga. Luke mexeu com sua xícara de café. Seu irmão ainda me odeia? Ele perguntou. Ele não te odeia. Ele é apenas protetor. Justo. Luke olhou para cima. Eu seria protetor também se tivesse uma irmã e um cara aleatório aparecesse com o lenço dela. Você não é mais aleatório. O que eu sou? Maia considerou. Persistente. Isso é ruim? Ainda não decidi. A comida chegou panquecas para os dois, manteiga extra à parte. Eles comeram em um silêncio confortável por alguns minutos, o tipo de quietude que não precisava ser preenchida. Me conte algo que você nunca contou a ninguém, Maia disse de repente. Luke largou o garfo. Isso é pedir muito para as 7 da manhã. Você quer real. Real funciona nos dois sentidos. Ele respirou fundo. Ok. Eu costumava pagar pessoas para adormecer no telefone comigo. Não tipo, ele parou, envergonhado. Apenas conversando, até eu não estar mais sozinho. Até eu conseguir dormir. O peito de Maia doeu. Com que frequência? Uma vez por semana. Às vezes 2. Por cerca de 6 meses, até eu perceber que estava piorando a solidão, não melhorando. Por que piorava? Porque elas só estavam lá porque eu pagava. No segundo em que a transação terminava, elas também terminavam. Luke encontrou os olhos dela. Você é a primeira pessoa que eu quis que ficasse que não estava sendo paga. Maia alcançou a mesa e tocou sua mão. Apenas brevemente. Apenas o suficiente. Sua vez. Me pergunte algo. O que mais te assusta? Ela não hesitou. Que vou trabalhar tão duro por tanto tempo e ainda acabar com nada. Que vou ter 50 anos, ainda servindo mesas, ainda escolhendo entre aquecimento e eletricidade. Ela puxou a mão de volta. Que vou me tornar invisível. Você nunca poderia ser invisível. Você não sabe disso. Sei sim. Você entrou naquele restaurante há 4 anos e Rosa te viu. Todo cliente regular te vê. Eu te vi. A voz de Luke era firme. Você é a pessoa menos invisível que já conheci. Maia sentiu lágrimas ameaçarem e as piscou para trás. Ela focou em cortar suas panquecas em quadrados precisos. Isso é pesado demais para o café da manhã. Desculpe. Não se desculpe. Eu perguntei. Ela olhou para cima. Quer saber algo mais leve? Por favor. Eu não conso assobiar. Nunca aprendi. Eli tentou me ensinar quando éramos crianças, e eu só fazia esse som estranho de sibilo. Luke riu aquela risada real de novo. Eu não conso estalar os dedos. Meu pai tentou me ensinar, e eu só acabava parecendo que estava tendo um ataque na mão. Mostre. Absolutamente não. Vamos lá. Eu mostrei minha tentativa terrível de assobiar. Você sibilou. Isso não é mostrar. Maia tentou assobiar e produziu o mesmo sibilo horrível. O cara no balcão olhou. Rosa balançou a cabeça, sorrindo. Luke tentou estalar os dedos, e seus dedos apenas deslizaram um pelo outro inutilmente. Os dois se dissolveram em risadas, o tipo que vem de estar cansado e nervoso e tentando tanto ser normal que você para de se importar em parecer estúpido. Quando finalmente se acalmaram, Maia enxugou os olhos. Somos desastres. O melhor tipo. Eles terminaram o café da manhã. Quando a conta chegou, Luke estendeu a mão para ela, mas Maia foi mais rápida. Cada um paga o seu, lembra? Certo. Igual. Ele puxou a carteira. Eles dividiram a conta exatamente. Maia deixou uma gorjeta generosa para a garçonete da manhã de Rosa. Eles ficaram do lado de fora do restaurante no sol frio da manhã, respiração formando nuvens, o dia começando ao redor deles. Tenho que trabalhar, Maia disse. Eu sei. Mas isso foi legal. Sim, foi.
Luke enfiou as mãos nos bolsos. Podemos fazer de novo? Talvez. Se você se comportar. Como eu provo que me comporto? Maya considerou. Volte amanhã, durante o almoço. Conserte a mesa bamba perto da janela. Rosa tem reclamado dela há semanas. Você quer que eu conserte móveis? Quero ver se você realmente sabe usar uma chave inglesa ou se a coisa da loja de ferragens era só conversa. Luke sorriu. Desafio aceito. Ele foi embora. Maya entrou e amarrou o avental. Rosa estava esperando na janela de passagem. E então? E então o quê? Então ele vale a pena o problema. Maya pensou na confissão de Luke, seu estalar de dedos terrível, no jeito como ele tinha rido até chorar. Acho que ele pode ser. Então, tenha cuidado mesmo assim. Vou ter. Mas quando a correria da manhã começou e Maya serviu café, anotou pedidos e sorriu para os clientes habituais, ela sentiu algo que não sentia há meses. Esperança. Pequena e frágil, mas presente. No sábado, às 11h30, Luke apareceu com uma caixa de ferramentas. Não era nova uma caixa de metal velha e amassada, com as iniciais de alguém riscadas na lateral. É do meu avô, ele disse quando Maya ficou olhando. Pareceu apropriado. Rosa o observou com desconfiança de trás do balcão. Você realmente sabe o que está fazendo? Vamos descobrir. A mesa balançou violentamente quando Luke pressionou-a. Ele se ajoelhou, examinou as pernas e tirou uma chave inglesa. Em 10 minutos, apertou os parafusos e estabilizou as pernas com pequenas almofadas de borracha que trouxera. Ele testou. Sólida, sem balanço. Rosa assentiu com relutância. Nada mal. Obrigado. Não faça disso um hábito. Isto não é caridade. Nem sonharia. Luke pegou o olhar de Maya e piscou. Ele pediu ao almoço um hambúrguer bem passado, batatas fritas à parte e comeu na mesa recém-consertada. Deixou uma gorjeta normal. Não deixou nenhum bilhete, nenhum gesto grandioso. Apenas pagou e saiu como qualquer outro cliente. Mas ao passar pela janela, ele pressionou uma mão contra o vidro. Maya pressionou a dela do outro lado, separadas pelo vidro frio, pela largura do balcão do restaurante e por todas as razões pelas quais isso era complicado. Então ele se foi. Na semana seguinte, Luke tornou-se um cliente habitual. Não todos os dias isso seria óbvio demais, mas 3 vezes, depois 4. Ele pedia café, lia um livro, às vezes trabalhava no laptop, nunca ficava muito tempo, nunca fazia cena. Apenas existia na órbita de Maya, como se pertencesse ali. Eli percebeu. Ele está aqui muito. Ele gosta do café. Ninguém gosta tanto assim do nosso café. Maya não discutiu, apenas continuou trabalhando, continuou sorrindo para Luke quando ele entrava, continuou fingindo que seu coração não dava um salto toda vez que o sino acima da porta tocava. No 8º dia, Luke esperou por ela depois do turno. Não no restaurante, isso seria público demais, mas na esquina, a 2 quadras dali, o mesmo lugar onde se encontraram para tomar chá. Caminhar? Ele perguntou. 20 minutos. Combinado. Eles seguiram novamente em direção à orla. Tinha se tornado o lugar deles sem que decidissem que deveria ser. A trilha, o banco, a vista do Porto Cinza, das gaivotas e do horizonte da cidade ao longe. Me conte algo novo, disse Maya. Eu contratei pessoas antes de você. Não só a coisa do telefone. Acompanhantes, companhia. Como você quiser chamar. Maya parou de andar. Para sexo? Não. Apenas presença. Alguém para sentar comigo durante o jantar. Alguém para assistir a um filme. Alguém para fazer o apartamento parecer menos vazio. A voz de Luke ficou baixa. Nunca funcionou. Eram profissionais. Gentis. Mas ainda era fingimento. Por que está me contando isso? Porque quero que você saiba que não sou bom nisso. No real. Eu estive comprando aproximações de conexão por tanto tempo que esqueci como a conexão real se sente. Ele virou-se para encarar. Lá. Até você. Luke, não estou dizendo que estou apaixonado por você. Estou dizendo que quero aprender a estar com você, se você me permitir. O coração de Maya martelou. Isso era demais. Muito rápido, muito honesto. Não sei se consigo fazer isso. Por que não? Porque as pessoas já estão começando a notar. Jacques nos viu no hotel. Ele te viu no restaurante. É só uma questão de tempo até alguém conectar os pontos e começar a falar. A voz de Maya falhou.
E quando isso acontecer, não será, olhem o lindo casal. Será, olhem a garçonete que dormiu com o cara rico por dinheiro. Eu não vou deixar isso acontecer. Você não pode impedir. Você não vive no meu mundo. Você não entende o que os rumores fazem. Luke estendeu as mãos para as dela. Então, me ajude a entender. Me ensine. Estabeleça limites. Me diga como fazer isso direito. Maya quis se afastar. Quis se proteger. Mas as mãos dele estavam quentes e seus olhos estavam desesperados, e ela estava tão cansada de estar sozinha. Regras, ela disse finalmente. Rígidas. Ok. Nada de presentes caros. Nada de dinheiro. Nada de tentar resolver meus problemas com sua carteira. Feito. Nada de demonstrações públicas que pareçam que eu sou seu troféu. Nós vamos devagar. Mantemos em segredo até eu estar pronta. Concordo. E se as pessoas descobrirem sobre o hotel, se houver fofoca, você não tenta dar uma versão. Você não joga dinheiro nisso. Você me deixa lidar do meu jeito. Luke hesitou. E se eu puder ajudar? Você pode ajudar respeitando minha dignidade o suficiente para me deixar lutar minhas próprias batalhas. Ok. Sim, eu vou. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos. Então Maya disse, preciso conhecer sua gente, seus amigos, sua mãe. Se vamos fazer isso, preciso ver seu mundo. Tem certeza? Não, mas vou fazer mesmo assim. Luke apertou as mãos dela. Minha mãe vai adorar você. Ela vai pensar que estou atrás do seu dinheiro. Provavelmente. Mas ela vai adorar você mesmo assim quando ver que estou mais feliz. Estou te deixando feliz? Sim. Maya olhou para ele e olhou de verdade. Para o jeito que o frio deixava suas bochechas rosadas, para a esperança em seus olhos cansados, para a vulnerabilidade que ele vestia como um casaco que não servia bem. Ok, ela disse. Vamos tentar. Na terça-feira seguinte, às 6 da tarde, Maya estava do lado de fora de uma casa geminada de arenito, na parte cara da cidade, questionando tudo. Luke estava ao lado dela, nervoso de um jeito que ela nunca tinha visto. Ela vai fazer perguntas diretas, ele avisou. Ela é protetora, e deveria ser. Apenas seja você mesma. É só isso que você precisa ser. E se eu mesma não for suficiente? Luke beijou sua testa. É mais do que suficiente. A porta abriu antes que pudessem bater. Evelyn Harrington estava na entrada 50 e poucos anos, elegante, com os olhos azuis de Luke e uma expressão cuidadosamente neutra. Luke, e você deve ser Maya. Prazer em conhecê-la, Sra. Harrington. Me chame de Evelyn. Por favor, entrem. A casa era linda, móveis de bom gosto, arte nas paredes, cheiro de algo assando. Evelyn os levou a uma sala de estar com janelas altas e ofereceu chá. Eu pego, disse Luke rapidamente, e escapou para a cozinha. Evelyn sentou-se em frente a Maya e a estudou. Não de forma rude, apenas minuciosamente. Então, ela disse finalmente, você trabalha em um restaurante? Sim, senhora. Há quanto tempo? 4 anos, desde os 22. E conheceu Luke lá. Maya escolheu as palavras com cuidado. Ele era um cliente. Começamos a conversar. Entendo. Evelyn tomou um gole de chá. Meu filho está solitário há muito tempo. Tenho certeza que você notou. Notei. Ele também é rico. Tenho certeza que você notou isso também. Sim, senhora. Então me perdoe por ser direta, mas preciso saber você está aqui por ele, ou pelo que ele pode proporcionar. A pergunta pairou no ar. Luke apareceu na porta com uma bandeja, paralisado. Maya colocou o chá de lado. Estou aqui porque seu filho me faz rir, porque ele consertou uma mesa no meu restaurante sem ser pedido, porque ele escuta quando falo sobre meu irmão e não tenta consertar tudo com dinheiro. Ela encarou os olhos de Evelyn. Não vou fingir que não estou lutando. Não vou fingir que o dinheiro não está apertado. Mas não estou aqui por causa da carteira dele. Estou aqui por causa dele. Evelyn ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, bom, essa é a resposta certa. Mãe, Luke começou. Silêncio. Não terminei. Evelyn voltou-se para Maya. Meu filho é um bom homem, mas ele foi machucado por pessoas que viram cifrões em vez de uma pessoa. Se você é diferente, se você é real, então você é bem-vinda aqui. Mas se você machucá-lo, teremos problemas. Entendido. E se ele machucar você, venha me contar. Eu o criei melhor. Maya quase sorriu. Virei.
Eles jantaram, frango assado, legumes, conversa educada. Evelyn perguntou sobre Eli, sobre os planos de Maya, sobre o que ela queria além de ser garçonete. Maya respondeu honestamente: educação, estabilidade, talvez seu próprio lugar algum dia. Nada grandioso, apenas segurança. Quando saíram, Evelyn abraçou Maya na porta. Você é boa para ele, já posso ver. Obrigada. Mas tenha cuidado, Evelyn acrescentou baixinho, para que Luke não ouvisse. As pessoas vão falar, as pessoas vão presumir. Não deixe que elas definam o que vocês têm. Não vou deixar. No carro de Luke a caminho do apartamento de Maya, ele disse: isso foi bem. Sua mãe me ameaçou. Amorosamente. Existe uma maneira amorosa de ameaçar alguém? Com minha mãe, sim. Luke olhou para ela. Você está bem? Sim. Na verdade estou. Maya olhou pela janela para a cidade passando. Ela se importa com você. Isso importa. Ela gostou de você. Como você sabe? Ela não tirou a lâmpada de interrogatório e o polígrafo. Maya riu. O som encheu o carro, quente e real. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, ela permitiu-se acreditar que poderia realmente funcionar. A fotografia apareceu em uma quinta-feira à noite. Maya estava em casa, comendo macarrão de sobra e rolando o telefone, quando a notificação apareceu. Um grupo de bairro, do qual ela esquecera que fazia parte. Alguém tinha postado uma imagem recortada de um recibo de hotel digital, datado de 3 semanas atrás. O Hotel Mariner. Quarto 412. Uma noite. 2 nomes na cobrança. Luke Harrington e Maya B. Sem contexto. Apenas a imagem. Abaixo, os comentários já se multiplicavam. Não é a garçonete do Rosas. Quem é Luke Harrington? Algum cara rico da tecnologia. Pesquise no Google. Espera, ele não está namorando ela? Já os vi juntos. Esse recibo é de semanas atrás. Antes de estarem namorando. Vocês são fofoqueiros demais. Só estou dizendo que parece ruim. As mãos de Maya tremeram. Seu telefone vibrou com uma mensagem de uma amiga antiga da escola. Você está bem? O que é isso? Então outra vibração. Eli. Me liga agora. Maya deixou o telefone cair. Seu peito apertou. As paredes de seu apartamento pareciam se fechar. O recibo era real. A data estava certa. As implicações eram claras. Todos saberiam. Todos pensariam que ela tinha dormido com Luke por dinheiro. Mesmo se tentassem explicar. Mesmo se dissessem que começaram a namorar depois, ninguém acreditaria. Veriam uma garçonete desesperada e um homem rico solitário. E tirariam a conclusão óbvia. Seu telefone tocou. Eli. Ela não atendeu. Tocou novamente. Luke. Ela deixou ir para a caixa postal. Uma terceira vez. Rosa. Maya finalmente atendeu. Mija. A voz de Rosa era cuidadosa. Acabei de ver algo em um grupo. É verdade? Rosa, você dormiu com ele por dinheiro. A garganta de Maya fechou. Não é o que parece. Então o que é? Não posso, preciso ir. Maya, espera. Mas Maya já tinha desligado. Ela sentou no chão da cozinha, joelhos puxados contra o peito, e tentou respirar. Tentou pensar. Tentou descobrir como sobreviver a isso. Seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Luke. Acabei de ver. Estou indo aí. Vamos consertar isso. Não. Nada de consertar. Nada de dinheiro jogado no problema. Nada de Luke piorando as coisas tentando melhorar. Las. Maya respondeu. Não. Preciso de espaço. Ela desligou o telefone e sentou no escuro, esperando amanhã. Esperando os rumores crescerem, esperando tudo desmoronar. A manhã de sexta-feira chegou rápido demais. Maya não tinha dormido. Ela ficou sentada no chão da cozinha até meia-noite. Depois foi para a cama, onde encarou o teto e ouviu as batidas preocupadas de Eli em sua porta. Ela não atendeu. Não conseguia encontrar as palavras. Às 6 da manhã, ela finalmente ligou o telefone novamente. 43 chamadas perdidas. 67 mensagens. O grupo tinha explodido durante a noite, algumas pessoas a defendendo, a maioria fazendo suposições, todos falando sobre ela como se ela não fosse real. Uma mensagem se destacou. Luke, enviada às 2 da manhã. Por favor, me deixe explicar. Por favor, me deixe ajudar. Sinto muito. Maya a deletou sem responder. Ela tomou banho, vestiu seu uniforme
e caminhou até o restaurante na fria manhã. Cada pessoa que passava parecia estar encarando. Cada carro que diminuía a velocidade parecia julgamento. Quando chegou ao Rosas, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia amarrar o avental. Rosa estava esperando. Precisamos conversar. Preciso trabalhar. Maia. Preciso trabalhar, Rosa, por favor. Rosa estudou seu rosto às olheiras, as mãos trêmulas, o jeito que Maia não conseguia encará-la totalmente. Tudo bem, mas depois da correria do café da manhã, conversamos. Maia assentiu e mergulhou no trabalho. Café, ovos, torrada, sorrisos que pareciam rachar seu rosto. Ela sentia os olhos de cada cliente sobre ela, estivessem realmente olhando ou não. O velhinho, com sua aveia, perguntou se ela estava se sentindo bem. A universitária, estudando para provas, tocou seu braço e disse: "O que quer que estejam dizendo, não escute." Às 7h30, Luke entrou pela porta. O coração de Maia parou. Ela estava no balcão do café, bule na mão, completamente paralisada. Ele parecia terrível, roupas amarrotadas, olheiras piores que as dela, desespero escrito em cada linha de seu rosto. Ele começou a se dirigir ao seu lugar, mas Maia o encontrou na porta. "Lá fora", ela disse baixinho. "Agora." Eles ficaram na calçada. A manhã estava clara e fria. Pessoas passavam a caminho do trabalho. Maia manteve a voz baixa. "Eu pedi espaço. Eu sei, sinto muito. Mas, Maia, precisamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar." "Há tudo para conversar." Luke aproximou-se. "Aquele recibo alguém vazou. Não sei quem, mas vou descobrir. E então vou." "Você vai... o quê? Processá-los? Comprá-los? Tornar a história maior?" A voz de Maia tremia. "Isso é exatamente do que eu tinha medo. Você tentando consertar tudo com dinheiro." "Não estou tentando consertar com dinheiro. Estou tentando consertar. Ponto final. Você não pode. Não entende? O estrago está feito. Todos sabem agora. Todos estão falando. E qualquer coisa que você fizer, só vai piorar." "Então não fazemos nada?" "Eu não faço nada. Você fica longe de mim." Luke recuou como se ela o tivesse batido. "Maia, não serei a garçonete que dormiu com um cara rico por dinheiro do aluguel. Não serei essa história. Não vou assistir as pessoas me olhando e se perguntando se ainda estou fazendo isso, se é assim que pago minhas contas agora." Lágrimas ameaçaram, mas Maia as forçou a voltar. "Não consigo fazer isso." "Não consegue fazer o quê?" "Isso. Nós. Seja lá o que isso foi." "Não." A voz de Luke quebrou. "Não, não faça isso. Não deixe que eles vençam. Eles já venceram. No momento em que aquele recibo tornou-se público, eles venceram." Maia recuou em direção à porta do restaurante. "Preciso que você vá, e preciso que não volte." "Maia, por favor." "Vá, Luke." Ele ficou parado por um longo momento, neve começando a cair ao seu redor, parecendo um homem vendo algo precioso escorregar por entre seus dedos. Então ele virou-se e foi embora. Maia voltou para dentro. Rosa estava na janela de passagem, observando. "Você está terminando?" ela perguntou. "Sim." "Essa é a escolha certa?" "Não sei. Mas é a única com a qual consigo viver." Maia terminou seu turno no piloto automático, serviu café, sorriu, anotou pedidos e entregou comida e fingiu que o mundo inteiro não estava sussurrando sobre ela. Às 2 da tarde, pendurou o avental e caminhou para casa no frio. Eli estava esperando em seu apartamento, braços cruzados. "Você está me evitando." "Estive trabalhando." "Não." Sua voz era afiada. "Não finja que está tudo bem. Eu vi o recibo. Eu vi os comentários." "Maia, que diabos aconteceu?" Maia largou a bolsa e desabou no sofá. "Eu cometi um erro." "Ele te pagou para dormir com ele?" A pergunta pairou no ar. Maia poderia mentir, poderia dizer não, poderia proteger Luke e a si mesma e fingir que era algo que não era, mas ela estava cansada de fingir. "Sim", sussurrou. 3 semanas atrás, antes de começarmos a namorar, antes de qualquer coisa real acontecer. Eu precisava de dinheiro para o aluguel. Ele precisava de companhia. Fizemos um acordo." Ele sentou-se pesadamente. "Maia, eu sei. Ele te forçou?" "Não." Ele foi respeitoso, gentil. Ele me fez chá primeiro. Conversamos. A voz de Maia falhou. Era para ser uma noite, uma transação. E então se tornou mais. Mas como? Ele continuou voltando. Não por sexo,
apenas para conversar, para estar perto de mim, e eu. Ela parou. Eu gostei dele, ainda gosto dele, mas agora todos pensam que sou algum tipo de... Pare. Eli moveu-se para sentar ao lado dela. Você não é o que eles pensam. Você é alguém que estava desesperada e fez o que tinha que fazer. Isso não te torna má. Não torna? Não. Te torna humana. Eli puxou-a para um abraço. Mas, Maya, você tem que ser honesta comigo. Ele é bom para você? Sim. Ele te respeita? Sim. Então, por que está terminando? Por que não posso ser a garota que namora o cara com quem dormiu por dinheiro? Não posso entrar naquele restaurante todos os dias e saber que as pessoas estão pensando nisso. Não posso. Maya finalmente desmoronou, as lágrimas que segurara a manhã toda transbordando. Não posso ser essa história. Eli a segurou enquanto ela chorava. Lá fora, a cidade seguia em frente. Lá dentro, Maya sentia que seu mundo estava acabando. No sábado de manhã, Maya ligou dizendo que estava doente para o trabalho pela primeira vez em 2 anos. Ela ficou na cama, cortinas fechadas, telefone desligado. Eli trouxe sopa que ela não comeu e chá que esfriou em sua mesa de cabeceira. Ao meio-dia, alguém bateu na porta do apartamento. Eli atendeu. Maya ouviu vozes, a de Eli, afiada, a de outra pessoa, apologética. Então Eli apareceu na porta de seu quarto. Jax está aqui. Diz que precisa falar com você. Maya arrastou-se para fora da cama. Jax estava na sala, mãos enfiadas nos bolsos do casaco de entregas, parecendo culpado pra caramba. Me desculpe, ele disse imediatamente. Fui eu que comecei. O estômago de Maya afundou. O quê? A coisa do hotel. Eu vi vocês naquela manhã. Mencionei para algumas pessoas. Só casualmente, sabe? Tipo, ei, vi o cara rico do restaurante saindo do Mariner com a Maya. Eu não pensei. Ele parou. Não pensei que alguém faria disso uma coisa. E então alguém achou o recibo de alguma forma e tudo simplesmente explodiu. Você contou para as pessoas? A voz de Maya estava perigosamente baixa. Não quis causar problemas, juro. Só estava conversando. Só conversando. Maya riu, mas saiu amargo. Você só estava conversando, e agora minha vida inteira é um boato. Eu sei. Sinto muito. Apaguei minhas postagens. Mandei mensagem no grupo dizendo que o recibo não significa o que as pessoas pensam. Estou tentando consertar. Você não pode consertar. Eu sei. Mas eu tinha que te contar que fui eu. Tinha que assumir. Jax parecia miserável. Para o que vale, não acho que você fez nada de errado. As pessoas são só pessoas. São. Depois que Jax saiu, Maya sentou-se com Eli na cozinha. Todos vão saber que fui eu, ela disse. A garota do recibo. Mesmo se Jax tentar voltar atrás, o estrago está feito. Então o que você faz? Não sei. Eli ficou quieto por um momento. Então disse, você poderia lutar. Poderia voltar ao restaurante na segunda-feira com a cabeça erguida e desafiar qualquer um a dizer algo. Poderia aceitar Luke de volta e mostrar a todos que, seja lá o que aconteceu antes, o que vocês têm agora é real. Ou você poderia se esconder, deixar os rumores desaparecerem, seguir em frente. Maya pensou nas mãos de Luke fazendo chá, em seu estalar de dedos terrível, no jeito que ele consertou a mesa de rosa sem ser pedido, em ficar embaixo do guarda-chuva com neve caindo, sentindo-se escolhida pela primeira vez em anos. Não quero me esconder, ela sussurrou. Então não se esconda. No domingo às 5 da tarde, Maya encontrou Luke na orla. Ela tinha mandado uma mensagem com uma palavra, venha. Ele respondeu imediatamente, onde? Agora ele estava ao lado do banco deles, parecendo que também não tinha dormido. Quando a viu, todo seu rosto se transformou com esperança. Maya, uma hora honesta, ela interrompeu. É o que estou pedindo. Sente-se comigo. Seja honesto. E então decidimos. Ok. Eles sentaram no banco frio com vista para o Porto Cinza. Um corredor passou. Um cachorro latiu à distância. A cidade zumbia ao redor deles. Me desculpe, Luke disse primeiro. Me desculpe pela proposta. Me desculpe por não ter pensado no que aconteceria se as pessoas descobrissem. Me desculpe por tentar consertar em vez de ouvir você. Eu também sinto muito, disse Maya, por terminar sem conversar, por te afastar quando você só estava tentando ajudar. Você estava se protegendo. Tinha todo o direito. Talvez.
Mas eu deveria ter protegido a nós dois também. Maya virou-se para encará-lo. Me diga a verdade porque você realmente me ofereceu dinheiro naquela noite. Luke respirou fundo. Porque eu estava cansado de ser rejeitado. Cada pessoa que tentei namorar, cada relacionamento que tentei construir, todos desmoronavam no segundo em que percebiam quem eu era, o que eu tinha. E eu pensei. Ele parou. Pensei que, se eu pagasse adiantado, se tornasse uma transação, não teria que arriscar meu coração. Poderia comprar companhia sem vulnerabilidade. E agora? Agora sei que foi estúpido. Que você não pode comprar conexão real. Que a melhor coisa que me aconteceu foi você dizer sim ao chá primeiro e fazer disso uma questão de escolha, não de dinheiro. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Eu disse sim porque estava desesperada, porque precisava de dinheiro para o aluguel e estava há 5 dias de ficar desabrigada. Não fui nobre, não estava fazendo uma grande declaração sobre escolha. Eu sei, mas então conversamos. E você escutou. E parou de ser sobre o dinheiro. A voz de Maya quebrou. Tornou-se sobre você, sobre nós, sobre se sentir menos sozinha. Então onde isso nos deixa? Maya pegou seu telefone e abriu o aplicativo de notas. Escrevi algumas regras, coisas que precisamos se vamos tentar de novo. Luke se aproximou para ler. Regras. Nada de presentes caros, nunca. Nada de pagar meu aluguel ou contas. Nada de tentar resolver meus problemas com dinheiro. Relacionamento público lento. Não escondemos, mas também não fazemos performances. Se as pessoas perguntarem sobre o hotel, dizemos a verdade. Começou como uma transação e virou algo real. Check-ins, depois de momentos difíceis. Conversamos, não fugimos. Você respeita meus limites. Eu respeito sua necessidade de se sentir útil. Parceria igual. Não você me resgatando. Luke leu 2 vezes. Então disse, concordo com tudo, mas quero adicionar mais uma. O quê? Número 9. Trocamos chaves de emergência. Não para morarmos juntos, só para sabermos que temos um lugar para ir se as coisas ficarem ruins. Maya sorriu com lágrimas nos olhos. Combinado. Ficaram em silêncio por um momento. Então Luke disse, senti sua falta. Só faz 2 dias, e senti sua falta. Eu também senti sua falta. Posso te beijar? Sim. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela mudar de ideia, e a beijou suavemente. Parecia voltar para casa. Como escolher um ao outro apesar de tudo. Como promessa, possibilidade e esperança. Quando se separaram, Maya disse, precisamos enfrentar seu mundo juntos, seus amigos, seu sócio, todos que vão nos julgar. Meu CFO Connor tem dito para eu lidar com isso discretamente, deixar passar. É isso que você quer? Não. Quero apresentá-la direito. Mostrar a todos que você não é um escândalo, é minha namorada. Então vamos começar segunda-feira. Na tarde de segunda-feira, Connor Reed estava sentado em frente a Luke em um café no centro, com ar estressado. Tinha 30 anos, vestia-se bem e era sócio de Luke desde o início. Você vai mesmo fazer isso? Connor perguntou. Assumir ela publicamente. O nome dela é Maya. E sim. Luke, a imagem. Não me importo com a imagem, me importo com ela. Connor suspirou. Tudo bem, então me deixe conhecê-la. Se você está falando sério, preciso saber que ela é real. Maya chegou às 5:30, nervosa, de jeans e suéter, nada parecida com as mulheres impecáveis que Connor costumava ver em eventos de negócios. Luke se levantou quando ela entrou e puxou sua cadeira. Connor estendeu a mão. Connor Reed, a voz da razão sofredora do Luke. Maya Brooks, a garota do recibo. Connor piscou. Você é direta. Não tenho tempo para fingir. Você quer saber se estou atrás do dinheiro do Luke. Não estou. Você quer saber se vou constrangê-lo publicamente. Não vou. Você quer saber se sou real. Sou. Maya encarou seus olhos. Mais alguma coisa? Connor olhou para Luke. Gosto dela. Que bom. Por que ela fica? Tomaram café. Connor perguntou sobre a lanchonete, sobre o Eli, sobre os planos de Maya. Ela respondeu com honestidade, sem fingimento, sem performance. Quando terminaram, Connor estava sorrindo. Ok, ele disse, vou apoiar vocês. Mas Maya, se a imprensa perguntar, direi a verdade. Nos conhecemos, cometemos um erro, construímos algo real.
A voz de Maia era firme. E se alguém tiver um problema com isso, pode falar comigo. Connor ergueu sua xícara de café. A honestidade, mesmo quando é bagunçada. Clicaram as xícaras. E Maia sentiu algo mudar, como se talvez, apenas talvez, isso pudesse dar certo. 2 semanas se passaram. Os rumores não desapareceram, mas diminuíram. O esclarecimento do Jax ajudou. Maia e Luke serem vistos juntos com calma, normalmente, consistentemente ajudou mais. Rosa pregou uma foto do encontro de Luke e Maia na feira de arte no mural de avisos dos funcionários. O velhinho do mingau disse a Maia que ela parecia feliz. A universitária disse que o namorado achou Luke decente. Na verdade, Eli parou de encarar Luke com raiva e começou a acenar com a cabeça quando ele chegava. Pequeno progresso, mas progresso. Num sábado de manhã, Maia chegou cedo para seu turno na lanchonete e encontrou Luke já lá, sentado no balcão com um livro de bolso. Você chegou cedo, ela disse. Pensei em ler enquanto você trabalha. Se estiver tudo bem. Está tudo bem. Ela serviu café para ele preto, sem açúcar, e seguiu com seu turno. Luke leu. De vez em quando olhava para cima e sorria para ela. Não fazia cena. Apenas existia no espaço dela como se pertencesse ali. Às 8h45, Eli entrou para tomar café a caminho das entregas. Sentou-se ao lado de Luke, no balcão. Ficaram em silêncio por um momento. Então Eli disse, se machucá-la de novo, vamos ter problemas. Entendido. Mas... Eli olhou para Maia, que estava rindo com um cliente. Ela parece feliz, mais feliz do que a vejo há muito tempo. Ela me faz feliz também. Então, acho que estamos bem. Eli levantou, pegou seu café. Por enquanto. Depois que ele saiu, Rosa apareceu ao lado de Luke. Ele está se afeiçoando a você. Acha? Mijo. Ele sentou ao seu lado sem fazer ameaças. Isso é basicamente um pedido de casamento na linguagem dos irmãos. Luke riu. E Maia, observando do outro lado da lanchonete, sentiu o coração aquecer. Naquela noite, Evelyn os convidou para jantar. Casual, ela dissera. Só família. Mas quando chegaram, Connor também estava lá, junto com a irmã de Evelyn e o marido dela. Uma pequena multidão. Uma plateia. Queria que todos conhecessem a Maia direito, Evelyn explicou. Sem julgamento. Sem suposições. Comeram frango assado, legumes e pão caseiro. A conversa foi cuidadosa no início, perguntas educadas, assuntos seguros. Mas então Connor contou uma história sobre a péssima etiqueta de guarda-chuva de Luke, e todos riram, e a tensão se quebrou. A irmã de Evelyn perguntou a Maia sobre a lanchonete. Maia falou sobre o amor feroz de Rosa e os clientes fixos que pareciam família. Falou sobre os bicos de entrega do Eli e seus sonhos de um dia abrir o próprio negócio. Falou sobre querer voltar a estudar, talvez fazer serviço social, ajudar pessoas como ela que estavam lutando. Isso é lindo, disse Evelyn. O mundo precisa de mais pessoas que entendam a luta por experiência própria. Obrigada. Depois do jantar, Evelyn puxou Maia de lado na cozinha, enquanto os homens lavavam a louça. Eu a julguei, Evelyn disse baixinho, quando Luke me contou sobre você pela primeira vez. Assumi o pior. É justo? Não, não é. Eu deveria ter confiado no julgamento do meu filho. Deveria ter visto o que ele viu alguém forte, real e boa para ele. Evelyn tocou a mão de Maia. Sinto muito, e estou feliz que você esteja aqui. Eu também. Elas se juntaram aos outros. Luke pegou o olhar de Maia e sussurrou. Tudo bem? Ela acenou com a cabeça. Mais do que tudo bem. No final da noite, ao saírem, Connor deu uma palmada no ombro de Luke. Você se saiu bem, cara, não estrague. Vou tentar não. 1 mês depois, Maia estava no balcão da lanchonete numa manhã lenta de terça-feira, vendo a neve cair lá fora. Luke estava em seu lugar habitual, lendo um livro sobre marcenaria. Rosa cantarolava na cozinha. O caixa registradora soava ocasionalmente. A porta se abriu e uma senhora mais velha entrou, alguém que Maia não reconheceu. Pediu café e perguntou a Maia. Você é a garota daquele recibo? Aquela de quem todo mundo falava? O coração de Maia deu um salto, mas ela manteve a voz firme. Sim, senhora, sou eu. E ainda está com ele? O cara rico? Sim, senhora. A mulher acenou com a cabeça devagar. Bom para você. As pessoas adoram julgar, mas às vezes as melhores coisas começam bagunçadas.
Ela deixou uma gorjeta de $5 por um café de 2 e saiu. Maya olhou para ela, depois para Luke. Ele estivera ouvindo, protetor mas calado, deixando-a lidar com aquilo. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu. Tudo bem? Ele perguntou. Sim, estou. E estava. Os rumores não a mataram. O julgamento não a quebrou. Ela sobreviveu. Eles sobreviveram. Naquela noite, Maya e Luke caminharam por sua trilha à beira-mar. O mesmo banco, a mesma vista, o mesmo vento frio do porto, mas tudo parecia diferente, mais firme, real. Presença em vez de pagamento, Luke disse baixinho. É isso que é. É o que construímos. Escolhida, não comprada, Maya completou. Sentaram-se sob o guarda-chuva, que Luke agora carregava para todo lugar até em dias claros como este. Por precaução, tornara-se seu símbolo, sua piada interna, seu lembrete de que o amor era sobre estar presente, não sobre se exibir. O telefone de Maya vibrou. Uma mensagem de Rosa. Passe na lanchonete amanhã. Tenho algo para você. Na manhã seguinte, Maya chegou e encontrou uma pequena colagem no mural de avisos dos funcionários. Fotos da câmera descartável Maya e Luke na feira de arte, comendo tacos, rindo sob o toldo, ao lado da mesa consertada. Embaixo Rosa escrevera: Amor que fica é amor que importa. Maya passou o dedo sobre as fotos. Luke apareceu atrás dela, com uma xícara de café na mão. Conseguimos, ela sussurrou. Conseguimos. Não é perfeito, não, mas é real. E isso a realidade. A escolha um pelo outro dia após dia. O triunfo silencioso da rotina sobre o rumor. Isso era tudo. 6 meses depois, numa manhã de primavera, com o porto finalmente descongelado e o sol rompendo as nuvens, Luke levou Maya de volta ao banco, à beira-mar. Tenho algo para você, ele disse. Luke, conversamos sobre presentes. Não é esse tipo de presente. Ele tirou uma chave. Não a chave do apartamento dele já haviam trocado aquelas meses atrás. Uma diferente, presa a um chaveiro simples. É de um espaço, ele explicou. Uma pequena loja, a 2 quarteirões da lanchonete da Rosa. Não estou comprando para você, nem mesmo sugerindo o que fazer com ela. Mas o aluguel é barato. E pensei. Sua voz sumiu. Pensei que talvez você quisesse dar uma olhada, ver se desperta alguma ideia. Maya pegou a chave. Luke, não é um resgate. Não sou eu consertando seus problemas. É só possibilidade. Possibilidade de loja de ferragens. Ele sorriu. Como conversamos, Maya virou a chave na mão. Era pequena, simples, mas representava algo maior, não Luke a salvando, mas Luke a vendo, acreditando nela, dando espaço para seus sonhos. Me mostre, ela disse. Foram até a loja. Era minúscula, empoeirada, precisava de reformas, mas tinha boa luz, vista para a rua e potencial escrito em cada canto. O que você faria com ela? Luke perguntou. Maya caminhou pelo espaço vazio, imaginando. Talvez um centro comunitário, algo pequeno. Um lugar para pessoas como eu, pessoas com 3 empregos, que precisam de ajuda com currículos, orçamentos ou apenas alguém para ouvir. É perfeito. É um sonho. Sonhos começam em algum lugar. Maya olhou para ele. Você ajudaria? Só se você quiser. E só nos seus termos. Ela pensou nas regras que escreveram. Sobre parceria igual. Sobre presença em vez de pagamento. Sobre tudo que construíram a partir de um começo bagunçado e impossível. Ok, ela disse. Vamos sonhar juntos. Ficaram parados na loja vazia, de mãos dadas, imaginando um futuro que era deles não comprado, não perfeito, mas escolhido. Dia após dia, escolha após escolha, e lá fora, o sol da primavera aquecia a cidade. A lanchonete da Rosa servia café da manhã para clientes fixos que pararam de fofocar e começaram a sorrir. Eli entregava pacotes e economizava para seu próprio negócio. Evelyn contava às amigas sobre a adorável namorada do filho, que estava mudando a vida dele da melhor maneira. E num apartamento silencioso com vista para o porto, uma câmera descartável repousava numa prateleira, fotos de tacos, guarda-chuvas, risadas e amor que começara como uma transação e se tornara algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Real, duradouro, escolhido. Fim.